Muito bem, agora a gente vai falar sobre Brasília, tá? Que Brasília também é um patrimônio da humanidade, a nossa capital do país e que é considerado patrimônio da humanidade. Então, a gente ainda continua, de alguma maneira, falando sobre patrimônios que são importantíssimos. A gente, nas festas, a gente falou sobre o patrimônio imaterial. Brasília, a gente já vai estar falando do patrimônio material, tá? Então, a gente está começando, eu comecei fazendo em cima de uma das fotos bacanas do livro, fiz um desenho, que é uma coisa que quando o livro chegar aí para vocês, talvez seja uma atividade legal de vocês fazerem, tentar desenhar algumas das fotografias do livro, que são fotografias maravilhosas. Então vamos falar um pouquinho de Brasília, né, Bianca? Olha lá. Aí temos Brasília, marcada no mapa. Vocês conseguem perceber que ela está quase que bem no centro do país? Porque essa era a intenção. Quando se pensou em fazer Brasília, a intenção era exatamente que fosse uma cidade mais ou menos no meio do país, justamente para garantir a integração entre o que se chamava o interior do país e também o litoral. Porque o Brasil ele foi todo colonizado no litoral. Quando os portugueses chegaram aqui, eles estabeleceram todas as cidades litorâneas, que era mais fácil. Os navios já chegavam, era tudo mais fácil. E até o Brasil ir para o interior, até essas pessoas irem para o interior, demorou alguns séculos, tanto que só vão para o interior na época das minas, enfim. E essa intenção de Brasília, capital, é uma intenção que, por incrível que pareça, ela já surge lá na época do Brasil Imperial. Mas vamos falar um pouquinho sobre a capital, né? Brasília é a nossa capital, é chamada também de Distrito Federal, e ela recebe esse apelido de Distrito Federal porque lá estão todas as decisões da federação. O Brasil é um país que é federativo, ou seja, ele tem os seus vários estados, mas todos eles seguem a mesma regra e a mesma lei, então por isso que Brasília é chamada de Distrito Federal. Ela está localizada na região centro-oeste e faz divisa com os estados de Goiás, ao sul, ao oeste, ao norte e ao leste, e também com o estado de Minas Gerais, ao sudeste. A população de Brasília, de acordo com os dados do IBGE de 2020, é uma população de 3 milhões de habitantes. Brasília é, assim, a 20ª cidade brasileira com mais número de moradores. O clima da capital ele é considerado tropical, e toda a área de Brasília é ocupada pelo bioma cerrado, né? E o bioma, que é o segundo maior bioma da América do Sul. Biomas são termos de unidades. Os biomas são termos de unidades biológicas, ou seja, é um espaço geográfico que as características elas são compartilhadas. E essas características podem ser definidas pelo clima, pelo tipo de vegetação, pelo solo ou pela altitude, né? O Brasil tem 6 biomas. Nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Amazônia, o Cerrado, onde está inserida a capital federal, nós temos a Caatinga, o Pantanal e o Pampa. E sendo que a Amazônia é o maior bioma brasileiro, tá? E Brasília é também a terceira capital do Brasil. Antes de Brasília, nós já tínhamos tido capital na cidade de Salvador, na Bahia, e também no Rio de Janeiro, no estado do Rio. E esse sonho, como eu estava contando para vocês, ele veio desde 1823, já estamos aí no período imperial, quando José Bonifácio de Andrade Silva, que é aquele chamado de patriarca da independência, durante a realização da primeira Assembleia Constituinte Brasileira, ele propõe que se crie a capital já no interior do país e com o nome de Brasília, isso em 1823. Tá? Então, só para vocês entenderem também, a Assembleia Constituinte são as pessoas que se reúnem para pensar as leis do país, que são a Constituição. Gente, se vocês pudessem manter os microfones fechados, seria legal. Tá falando? Eu tô. O que ela tá falando, então? Dá pra ouvir direito. Bom, Ela tá... Então, a Constituição é isso. A Constituição são as leis que seguem, que regem as normas da vida brasileira ou de outros países, tá certo? E aí, o José Bonifácio, nessa primeira Constituição, ele já queria colocar a construção da cidade de Brasília.
Vamos adiante, Bia? E aí os anos foram se passando, né? Enfim, desde 1823, e a vida foi seguindo, e ninguém nunca mais voltou a pensar em Brasília, a não ser em 1955, quando o Juscelino Kubitschek, que era um candidato à presidência da República, aí ele pega e diz assim, não, legal, eu vou mudar a capital do Rio de Janeiro, que naquela ocasião que ele era candidato, a capital estava no Rio, então ele falou, legal, eu vou mudar, vou criar a cidade de Brasília. E ele foi eleito em 1956, e ele logo, uma das primeiras medidas dele como presidente da República foi criar a Companhia Urbanizadora Nova Capital, chamada de Nova Cap, para que ela cuidasse, então, de toda a construção de Brasília. Tá? O Juscelino Kubitschek, ele foi presidente do Brasil, ele era mineiro, era um médico, nasceu em Minas Gerais, e ele foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Tá? E aí a Nova Cap, que foi a empresa criada pelo presidente Juscelino para cuidar da nova capital, ela resolveu fazer um concurso. Então, em vez de escolher alguns arquitetos da sua própria companhia, falou, não, vamos fazer um concurso e vamos ver qual é o melhor projeto para essa nova cidade que vai ser Brasília. E esse concurso que a Nova Cap promoveu, tiveram 26 inscritos, e quem ganhou foi um arquiteto e urbanista chamado Lúcio Costa. E ele planejou para Brasília uma cidade muito moderna, e ele queria que tudo fosse muito monumental, fosse muito grandioso. E esse foi o projeto que foi o vencedor do concurso promovido pela Nova Cap. E para construir os edifícios, o Lúcio Costa, que tinha sido o vencedor do concurso, ele chamou um arquiteto que já era genial naquela ocasião, no finalzinho dos anos 1950. Um arquiteto chamado Oscar Niemeyer, que é o nosso maior arquiteto brasileiro. Ele faleceu em 2012, com 104 anos de idade, e ele é um cara muito genial, ele tem obras muito bacanas espalhadas pelo mundo inteiro. Ele não só é conhecido como arquiteto dos edifícios de Brasília, mas ele também fez obras como, por exemplo, o Prédio das Nações Unidas, que fica em Nova York. Ele participou também da concepção arquitetônica desse prédio. É um cara que vale a pena, chama-se Oscar Niemeyer, vale a pena vocês olharem um pouquinho mais para a vida dele, que é uma vida muito legal, um cara que teve obras sensacionais, tá? E aí Brasília tinha que ser construída, e começaram a chegar lá naquele meião que não tinha nada, não tinha absolutamente nada, começaram a chegar trabalhadores de muitas partes do Brasil, de todos os lugares do Brasil, e no final das contas, cerca de 80 mil pessoas, ou seja, mais do que a população da cidade de Jaguariúna, participaram da construção de Brasília. Tá? Esses trabalhadores vieram basicamente da região Nordeste, depois eles passaram a ser conhecidos como candangos, e eles foram os primeiros habitantes da nova capital. E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens da construção de Brasília, que são imagens antigas, lá da década de 1950, e depois vocês vão ver fotos muito bonitas desse livro produzido pela Companhia Brasileira de Arte, Cultura e Esportes. São fotos bacanas do fotógrafo Leonardo Finotti, que vão compor essa obra que depois vocês vão receber, e obra que também tem os textos dos historiadores, de dois craques aí da história, que são os professores Luciano Figueiredo e também o professor André Rosenthal Chile. São fotos muito legais. Vamos começar com as antigas, tá? Então, aí está o projeto do Lúcio Costa. As pessoas de Jaguariúna que criaram os novos negócios lá no outro país? Não. O que eu disse foi que a quantidade de gente que trabalhou na construção de Brasília é maior que a população de Jaguariúna. Para você ver o tanto maior. A Jaguariúna tem 58 mil habitantes. Trabalharam na construção de Brasília 80 mil pessoas. Então, é quase o dobro da população. É como se 2 vezes a população da cidade de vocês tivesse trabalhado na construção de Brasília. Tá bom. Obrigado. Imagina. Aí está o projeto. Então, o Lúcio Costa, o que ele pensou? Ele pensou
basicamente no funcionamento da cidade de uma forma muito mais rápida e muito mais tranquila. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de quase 60 anos atrás, né? Então, ele pensou um formato de um avião, não é isso que a gente vê nessa imagem? Como se fosse um avião, sendo que as asas seriam os lugares onde as pessoas morariam e o que ele chamou de eixo monumental ligaria exatamente uma estação rodoviária, e depois ela acabou sendo uma estação de integração com o trem também, ônibus e trem, e ligaria aquela estação até a Praça dos Três Poderes, que ficaria lá na ponta do avião, onde depois a gente vai ver. E parece um avião mesmo, né? Parece um avião mesmo. A ideia era exatamente essa. Exatamente essa. Nas duas asas as pessoas iriam morar, a gente vai ver daqui a pouquinho, e aí você teria um eixo central, onde esse eixo seria um corredor exatamente para você chegar na Praça dos Três Poderes, onde efetivamente estão as decisões do governo federal. Tá? Vamos lá? Então, olha aí, ó. Isso é o comecinho da construção de Brasília. Esses caixotinhos que vocês estão vendo aí à direita são as estruturas daqueles prédios que hoje são chamados de ministérios. Então, já tinha estrutura e lá no fundo vocês estão vendo a estrutura já do Congresso Nacional, tá? E não tinha nada, tá, gente? Lembrando que ali é um planalto e efetivamente não tinha nada em volta. É só um comecinho, né? Mas esse comecinho, quando eles chegaram, nem esse comecinho existia. Então, isso já é andando um pouco mais durante as obras. Aí a gente consegue ver exatamente aquele, digamos, o eixo do avião, né, sem as asas depois que vão ser incorporadas, onde está a construção da esplanada dos ministérios. Lá no fundo temos a estação que eles pensavam em ser a estação rodoviária e ferroviária, que depois acabou se efetivando, e aqui para o fundo a gente vai ter a chamada Praça dos Três Poderes, onde era a ideia de fazer exatamente essa ligação de uma forma muito rápida. Vamos lá? Aí a gente tem já alguns preguinhos da esplanada dos ministérios já terminados, a gente tem lá no fundo o edifício do Congresso Nacional, que também já está praticamente terminado, e bem no primeiro plano, na frente, a gente tem a estrutura da Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília foi inaugurada em 1960, mas a catedral ela só foi inaugurada 10 anos depois. Mas nessa imagem, que na verdade é um cartão postal, a gente já consegue ver a estrutura da catedral, tá? Vamos lá? Olha aí, a construção do Congresso Nacional, que é aquele prédio onde está estabelecido o poder legislativo. Ele faz parte desse conjunto dos chamados três poderes, né? O executivo, o legislativo... É bem mais maior do que o comecinho. Sim, esse está maior do que o comecinho. Aí já está crescendo um pouquinho, né? Vamos lá. Já está quase formando um avião, já. Então, aí agora é uma imagem atual, já é uma imagem do livro. Imaginem, então, lá aquele projeto, que é o avião, e aqui a gente já está vendo aquela estação rodoferroviária, que é uma estação, inclusive, que foi um projeto do Niemeyer. Tá? Alguém perguntou o ano. A Brasília começou a ser construída em 1957, foi inaugurada em 1960. Tá? Então, faz bastante tempo. Então, então Brasília já existiu faz tempão, hein? Um tempão, 60 anos. Então, aqui a gente já vê como está hoje nas fotos do Leonardo Finotti, que é uma foto super bonita, mas a gente vê que essa característica daquele desenho original foi mantida, né? Vamos lá, Bi? Olha, esse é uma outra foto muito legal, que eu separei para vocês. É uma foto de uma praça chamada Praça dos Cristais, ela também foi inaugurada 10 anos depois da própria cidade de Brasília, mas ela é legal porque ela tem um projeto de um dos nossos maiores paisagistas, que é o Burle Marx. Então, ele fez um projeto onde ele integra essa questão do verde com também a questão das pessoas poderem conviver na praça, né? O Burle Marx é um cara super importante também. Ele, recentemente, a casa dele virou patrimônio,
vocês talvez tenham ouvido falar dele. Então, essa É bem praça linda essa praça. é Eu acho linda. que quando eu cresci ou eu criança, eu ia visitar essa praça. Que legal, tomara que você vá, porque ela é muito legal mesmo. E ela tem esse nome muito sugestivo, a Praça dos Cristais, porque tudo muito gostoso, muito agradável, é uma praça muito clara, tá? Muito E é bacana. bom que preserva um pouco da natureza também. Exatamente, que era sempre uma preocupação do nosso paisagista Burle Marx. Tudo que ele fazia visando a preservação não só da vegetação nativa, mas também vegetação nativa, que são aquelas plantinhas que já existem naquele lugar, mas também no sentido de trazer outras vegetações para a gente conseguir cada vez mais preservar o meio ambiente, tá? É tão bonito que eu estou tentando observar cada detalhe. Então, vamos voltar para vocês observarem cada detalhe. Viu ali que parece um ursinho? Você olhando Calma assim, aí que eu vou até tirar print. parece um ursinho. Depois vocês vão receber o livro e aí vocês vão ver na foto. Aí vai ser bacana também o impacto de vocês verem essa foto maravilhosa. Vamos lá? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. A próxima Sim, imagem... já tirei print. Legal. A próxima imagem mostra para vocês uma das asas daquele projeto do avião, tá? Essa aqui é a asa sul, tá? Então, vocês lembram que no projeto de avião tinha a asa sul, a asa norte, essa é a asa sul. Então, aqui é onde se localizam todos esses prédios que vocês estão vendo, são os prédios de apartamento onde as pessoas moram, onde tem comércio, mas vejam que sempre a preocupação do arquiteto e do urbanista era de garantir grandes avenidas para que as pessoas pudessem se deslocar muito rapidamente. Então, a asa norte é muito parecida também com essa asa sul, tá? Vamos lá, Gui? Aí o prédio do Congresso já terminado, já em funcionamento. Como eu disse para vocês, a Praça dos Três Poderes. Eu acho que eu já vi a parte do lado direita. Então, tanto a parte do lado direito como do esquerdo é como se fosse uma bola dividida em duas, certo? Então, a bola está aqui, aí divide. Uma bola fica virada para cima e a outra fica virada para baixo. Então, Eu vi essa foto no meu caderno de escola. Que legal. Essa foto é muito legal porque justamente nesse prédio, que é o prédio do Congresso Nacional, esse prédio é onde está o Poder Legislativo. Se a gente tiver a gente olhando assim de frente, para o nosso lado esquerdo vai estar o Poder Executivo e do nosso lado direito vai estar o Poder Judiciário, que são os três poderes que compõem realmente as grandes instituições de um país democrático. Então, por isso que esse prédio também é importante. Nesse Congresso Nacional é onde, embaixo da cúpula que está virada para cima, está a Câmara dos Deputados Federais e embaixo da cúpula que está virada para baixo está o Senado Federal. Então, ali, o Poder Legislativo, tanto do ponto de vista dos deputados federais quanto dos senadores... É um lado para cada um? Um lado para cada um. Ali na parte de baixo, onde é retinho, você consegue se comunicar, mas é um lado para cada um. Cada um desses dois elementos federativos, tanto o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, eles têm o seu espacinho reservado embaixo dessas cúpulas. E é bem legal que tem um lago em volta, né? Isso, tem um espelho d'água em volta e tem um gramado muito bonito na frente, tem uma rampa bacana para você chegar lá, ou seja, também há 60 anos atrás, tanto o Lúcio Costa quanto o Oscar Niemeyer, que eram homens à frente do seu tempo, eles já pensavam em acessibilidade, muitos dos prédios de Brasília têm rampas, então eles facilitam a locomoção das pessoas que têm dificuldade de locomoção, então é muito bacana. É verdade, eu concordo plenamente. Se todos os prefeitos de todas as cidades do Brasil pensassem assim, seria até bem mais interessante, porque as rampas, elas são bem interessantes por conta que tem deficientes de cadeira de roda, né? E tem alguns prédios que não têm elevadores. É verdade. E você facilitar a locomoção, na realidade, você está facilitando a integração de todas essas pessoas, que é o mais importante, né? Vamos lá? Também, na minha escola, eu aprendi sobre Brasília. Que bom, que legal. Brasília é importante, porque é a nossa capital, a gente tem que falar sobre ela, né? Por isso que esse livro é bacana e quando vocês receberem... A minha professora não explicou de Brasília ainda, não.
mas ainda vai chegar lá, eu tenho certeza disso. Esse prédio que a gente está vendo, Não. mas vai ter oportunidade dos professores explicarem, eu tenho certeza disso. Esse prédio que a gente está vendo... Uma hora vai chegar. Vai chegar. Esse prédio é o Palácio do Planalto. Então, imaginem aquele outro que é o prédio do Congresso, ele está bem no fundo, bem na ponta do eixo do avião. E aí, esse prédio ele vai estar do lado esquerdo. Você olhando para o prédio do Congresso, esse prédio vai estar do lado esquerdo. Esse é o prédio do Poder Executivo, o Palácio do Planalto. Ele tem essas colunas que são bem características da arquitetura do Oscar Niemeyer e que são também hoje representativas da cidade de Brasília. Muita gente olha para essas coluninhas que vocês estão vendo ali e fala assim, esse aí é o estilo de Brasília. Foi uma coisa genial. É muito bonito. É muito bonito. Foi criado pelo Niemeyer, tá? Você percebe aqui que tá anoitecendo, daí dá para ver melhor, assim, fica muito bonito. Fica melhor do que de dia para ver. Sem dúvida, sem dúvida. Realmente, essa foto ela é bacana por causa disso, que ela pega esse anoitecer, que é muito bonito, porque como Brasília fica no Cerrado e fica num planalto, então ela vai proporcionar, a cidade em si proporciona imagens sensacionais. Aliás, o próprio Lúcio Costa, que foi o arquiteto que venceu lá o concurso, o cara que bolou a questão do avião, ele dizia, Brasília é uma cidade para ser fotografada. Vamos lá, Bianca? Esse aí é o Palácio do Itamaraty, ele abriga o nosso Ministério das Relações Exteriores, ele realmente foi feito bacana para impressionar e receber as delegações de outros países. Ele é todo feito em pedra brasileira, tá? Ele é super bonito. Vamos lá adiante, Bianca. Acho que agora a gente vê a Catedral de Brasília. É bonito. Que, na verdade, ela chama-se Igreja de Nossa Senhora Aparecida. A gente está vendo a catedral. Reparem bem que ela não vai ter... Depois eu vou mostrar o interior para vocês. Vocês vão ver que ela não tem paredes. Então, ela é toda construída nessas colunas. Ali também a gente vê o campanário. E aí o interior. Olha que bacana. Eu achei bonito dentro dela. É muito bonito, porque é tudo em vidro, não tem paredes, é toda sustentada por essas colunas. E essa é uma das obras preferidas do arquiteto Oscar Niemeyer, tá? E parece que umas imagens atrás aí que você estava mostrando ainda quando estava sendo construída, parece que mostrou ela ainda quando estava em construção. Exatamente. O teto dela. E para a gente o terminar, teto dela parece que é um arco-íris. É bonito, porque são todos vidros coloridos, né? Um vitral, tem uns anjos pendurados, é muito legal. E aí, para a gente terminar, a gente tem mais um prédio de Brasília que chama-se Memorial JK, que é em homenagem ao Juscelino Kubitschek, que foi o construtor da cidade. É um museu muito bacana, tem bastante peças legais lá, que também trabalha com essa coisa que Brasília gosta muito, que é trabalhar com esses espelhos d'água, porque é uma cidade muito seca, então onde eles conseguem colocar espelhos de água sempre é bom, que deixa o clima... Eu estava tirando o print de todos os prédios que você estava mostrando. Eu também achei bonita essa parte. Então tá bom. Então, gente, Bianca, acho que é isso, né? Terminamos por aqui, eu agradeço e vou deixar, acho que a gente tem mais um tempinho, se vocês tiverem mais... Tchau, professor. Alô. A gente pode ainda bater um papinho aí. Ou tá tudo Sim. bem? Não tem mais? O meu nome é Heloísa. Eu entrei Heloísa. no negócio da minha mãe. Tá bom. O importante é você participar. Tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal.